salvação é o significado no nome de Oséias. Oséias, no último capítulo, penúltimo capítulo, capítulo 13. Oséias, capítulo 13. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Oséias 13, 14. A parte A do versículo diz assim: Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Vou ler de novo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Vamos orar? Ó Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Palavra, Deus, inerrante, Pai. Palavra verdadeira, Deus. Palavra, Senhor, que existe, ó Deus, com o objetivo, Pai, de nos levar, ó Deus, de volta, Pai amado, para perto do Senhor. Palavra esta, Pai amado, que é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Palavra esta, Senhor, que é o nosso alimento, Pai. Deus, tudo que é contrário, Senhor, ó Deus, a ministração da Tua palavra, Senhor, agora, meu Deus amado, seja banido do nosso meio na autoridade do nome de Jesus. Pai amado, passa Teu sangue aqui agora, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Deus amado, que pela Tua misericórdia, Senhor, eu possa, meu Deus, expressar, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor, da forma que o Senhor deseja, Deus, alimentar o Teu rebanho nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus amado, ó Deus, fala conosco, Senhor. O nosso coração está aberto, Pai. Nós estamos diante, Deus amado, da inerrante palavra de Deus. E por isso, Senhor, nós nos portamos, ó Deus, ainda mais com reverência, Pai. Sabendo, Deus amado, que pela revelação do Teu Santo Espírito, Deus amado, a nossa vida nesta noite, Deus, pode ser mudada, Pai. Na autoridade do nome de Jesus oramos, Deus, e Te agradecemos. Amém. Amém? Fique ligado, não deixe que nada venha te distrair. Hoje eu quero ministrar sobre algo que talvez, pelo menos que eu me lembre, eu nunca ministrei aqui na igreja. Nunca. Nós vamos falar hoje sobre o inferno. O inferno. Existem pessoas que, talvez, você até conhece pessoas assim, que já disseram, olha, o inferno é aqui mesmo. Não sei se você já ouviu essa expressão. Pessoas dizendo, olha, o inferno não existe. O inferno é aqui mesmo. É aqui que pessoas padecem, pessoas, alguns usam até o termo, né, que pagam pelos seus pecados, pagam pelas suas transgressões, mas se nós cremos na palavra de Deus como a palavra da verdade, se nós somos cristãos, nós vamos ver o que as Sagradas Escrituras traz sobre o inferno. Claro que no culto desta noite apenas nós não vamos conseguir discorrer em todas as informações sobre esse tema. O tema é vasto, tem alguns detalhes que nós precisaríamos de mais tempo para nos aprofundar, mas de acordo com a direção do Espírito Santo, Deus vai nos mostrar. Nós vimos na semana passada sobre o pedir contas, que Deus, ali na parábola dos talentos, ele diz ali que o Senhor dos talentos ali, ele distribuiu os talentos de acordo com aquilo que lhe convinha. 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. E em determinado momento, o dono ali daqueles talentos, ele volta, o Senhor ele volta e ele começa a pedir conta daquilo que ele havia distribuído. Nós vimos também, ali quando Deus ele fala com Saul através de Samuel, também pedindo contas daquilo que Deus havia determinado que Saul fizesse, e ele então não faz,
E ali, então, através do profeta Samuel, Deus estava pedindo contas também a respeito daquilo que deveria ser feito. E porque Saul não fez, não é? Ele fez aquilo que era da sua própria vontade, ele não fez conforme a palavra de Deus, a determinação de Deus, então ele perde o direito de reinar. E Deus, então, levanta a Davi para o substituir. Então, nós vimos, né, nesses textos da semana passada, algo desta forma. E hoje aqui, nesse texto de Oséias, capítulo 13, versículo 14, diz: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Então, esse pequeno versículo, a parte A desse versículo, já nos diz que existe um poder. E esse poder que está escrito aqui é o poder do inferno. O inferno, ele tem poder. Nós vamos ver em um outro texto que diz que o mundo jaz no maligno. Eu não sei se os irmãos já foram, não é, em algum cemitério, e lá no cemitério às vezes tem ali, não é, a lápide de alguém que faleceu, ali tem ali uma inscrição dizendo, olha, aqui jaz fulano de tal. Esse termo jaz significa descansa. E o texto sagrado fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo descansa no maligno. O mundo se apoia no maligno. Então, olha o que a palavra do Senhor vem nos dizer. O mundo, ele está apoiado naquilo que é do reino das trevas. Nós vamos caminhar um pouco nas Sagradas Escrituras. Eu vou te convidar a passar comigo, junto comigo, para Lucas capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Verso de número 11. Lucas 2, 11. No texto de Oséias diz, eu os remi, não é? Do poder do inferno, do poder das trevas. E aqui em Lucas capítulo 2, versículo 11 diz assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então olha, Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Se Jesus, ele é o nosso Salvador, ele veio para nos salvar de alguma coisa, ou de algum lugar. Porque se assim não fosse, se não houvesse a necessidade, não é, de sermos salvos, por que Jesus teria vindo? Por que Jesus, não é, teria morrido na cruz? Então, o texto de Oséias nos afirma, e esse texto agora nos afirma que Jesus, ele é o nosso Salvador. E ele veio para nos salvar do inferno. Jesus veio nos salvar do poder do inferno. Você entende isso? Você é salvo do poder do inferno? Entregou sua vida para Jesus? Passou pelo batismo nas águas e tem vivido uma vida de acordo com a vontade de Deus? Se isso não é uma verdade na sua vida, você está salvo do poder do inferno. Mas se não, é tempo de despertar. É tempo de pensar que o Senhor está à porta. É tempo de pensar que Jesus em breve vai voltar. Que ontem estava mais longe da volta de Jesus do que hoje. E que com o passar do tempo, com o passar dos anos, mais a volta de Jesus se aproxima e mais nós precisamos estar preparados. Na parábola das virgens, elas estavam ali, algumas estavam despreparadas. As suas lâmpadas, elas estavam vazias. E quando ali volta, quando vem ali o noivo, e ele chega, algumas ficam ali apavoradas e começam a tentar procurar as suas lâmpadas, a encher as suas lâmpadas de azeite, mas já não havia mais tempo. Deus tem levantado homens e mulheres nos nossos dias, no nosso tempo, para nos dizer, para nos alertar, olha, se prepare, esteja com a lâmpada cheia de azeite, esteja com a vida em dia, esteja, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Vamos caminhar um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 19, é o texto que eu disse.
mas para que não fique nas minhas palavras, nós vamos fazer a leitura. 1 João, finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículo 19. Olha que maravilha que está escrito. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você sabe que você é de Deus? Tem plena convicção. Sabemos que somos de Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Essa certeza, não é? Ela faz a diferença. Se você tem uma pontinha de dúvida, olha, se entregue a Deus, se consagre a Deus. Tem uma mudança de vida verdadeira. Hoje pela manhã, não é? 5 pessoas passaram pelo batismo nas águas, estão nascendo de novo. Estão fazendo como Nicodemos, não é? Como Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, importa nascer de novo. E elas fizeram assim, elas tomaram essa decisão de nascer de novo, de se arrepender de uma vida de pecado e de querer ser verdadeiramente uma nova criatura. E é isso que nós precisamos ser todos os dias. Nova criatura. Tudo que é do passado fica para trás. As coisas velhas, as práticas mundanas, as práticas pecaminosas, tudo aquilo que nos afasta de Deus precisa ficar para trás. Nós precisamos abandonar, não é? Deixar de fato e de verdade, de uma vez por todas, porque o mundo, irmãos, o texto nós acabamos de ler, ele está repousando, né? Debaixo do poder do inferno. Vamos caminhar um pouco mais? Mateus 23, 33. Daqui a pouco nós vamos pegar alguns textos que vamos poder ficar um pouquinho mais neles. São apenas textos introdutórios. Mateus 23, 33. E agora sim, uma palavra de Jesus. Diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha, Jesus está falando aqui, olha, serpente, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Ou seja, Jesus está deixando claro para mim e para você que o inferno existe. Existe. Ele não é algo, não é, que foi inventado pelos homens. Não é algo que foi inventado, não é, para ali aterrorizar, para poder causar medo ao povo, às pessoas, não. Jesus está falando aqui, olha, como vocês vão escapar? Mas, dentro dessa mesma afirmação de Jesus, dessa pergunta, na verdade, existe para mim e para você também uma palavra de esperança. Porque se Jesus pergunta, olha, como vocês vão escapar, não é, do inferno, da condenação do inferno, é porque existe um escape. É porque existe, não é, uma solução. E a solução do escape, não é, a solução para escapar do inferno é o próprio Jesus. É o próprio Senhor. Passa junto comigo aí para Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja, existe salvação. O inferno existe, ele tem o seu poder, mas se nós confessarmos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, existe solução. Nós seremos salvos. Porém, irmãos, olha, essa confissão, ela é diária. Essa confissão, não é em todos os momentos que somos tentados.
Em todos os momentos que somos atraídos, não é? Pelas garras do reino das trevas, pelo poder do reino das trevas, e em todos os momentos nós precisamos ter em nós o caráter de Cristo. A vontade que Deus tem para nós, nós sabemos, é boa, agradável e perfeita. Mas essa é a vontade de Deus com relação a nós. Agora, qual é a nossa vontade com relação ao nosso Deus? Por isso nós, não é, temos o arbítrio, a oportunidade de escolha. Por isso nós podemos, não é, escolher se queremos ou se não queremos. Nós vamos andar um pouquinho mais. Romanos agora, voltando, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 17. Romanos 5,17. Está escrito: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não há outro. A salvação não pode vir por outro. Salvação apenas por Jesus. Você tem Jesus no seu coração? Jesus habita em você. Você mora, não é? Você é morada, é casa do Senhor. Entendeu, entregou a sua vida para Jesus e está vivendo de acordo com a vontade dEle? Nós precisamos ter essa vida. Uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Porque aqui nesse texto sagrado nos fala, olha, que pela ofensa de um, não é? Ou por meio de um só, reinou a morte. Deus, irmãos, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus, Ele fez o homem para que o homem pudesse, né, dominar por sobre toda a terra. Quando Ele faz ali Adão, Ele fala, olha, você vai reinar, você vai, né, conduzir, você vai, né, administrar, melhor dizendo, tudo aqui. Deus fez o Éden, colocou ali o homem e a mulher para que eles vivessem, né, e se multiplicassem, e crescessem, e fossem como Ele, imagem e semelhança de Deus. Mas ali no Éden também havia ali o diabo. Ele entra ali naquele lugar e ele muda, não é, o ser original de Deus, ou o que Deus havia feito. O Adão, não é? Ele pecou, e o pecado de Adão é conhecido como pecado original. Por quê? Porque foi ele que pecou. Os outros que nasceram, não é, que vieram depois de Adão, herdou de Adão o pecado. Então, por causa do pecado de Adão, nós estávamos todos afastados, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus vem e Ele nos salva. E Ele novamente nos liga ao Senhor. Novamente, né, nós somos reconciliados com o nosso Deus. Agora a questão é, se nós queremos realmente vivermos reconciliados com Deus, ou se nós vamos andar, não é, pecando. Se nós vamos andar como, infelizmente, muitos andam por aí, afastados da presença de Deus. E aquele que está afastado da presença de Deus, só existe, irmãos, dois caminhos. Não existe um caminho alternativo. Existe um caminho que leva para o céu e um outro caminho que leva para o inferno. É o que as Sagradas Escrituras nos falam. Vamos ver nesse texto? Olha, Mateus capítulo 7. Mateus, capítulo de número 7. Verso 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela.
Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja o que está escrito, não é? Aqui, irmãos, nós temos 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. Olha, 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. Não existe um outro caminho. Olha, ou entra pela porta estreita, pelo caminho que é de Deus, e vai chegar ao céu, ou entra pela porta que é larga, que infelizmente o texto sagrado nos fala, muitos passam por essa porta, muitos andam por esse caminho que desagrada a Deus, e muitos, infelizmente, estão caminhando a passos largos para o inferno. Irmãos, igreja do Senhor, é uma oportunidade que Deus nos dá. Deus não nos força, não. Deus não nos obriga, não. Mas, pois, tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se ele entrar pela porta larga, se ele escolher o caminho que leva à perdição, infelizmente, irmãos, infelizmente, vão para o inferno. E sabe como é que é no inferno? Sabe como é que é? Choro e ranger de dentes, um fogo que não se apaga, um sofrimento eterno. Olha, existem pessoas que trocam, não é, as coisas fúteis dessa terra, as coisas transitórias, as coisas passageiras, por aquilo que é eterno. Tem gente que troca, não é, a oportunidade de morar no céu eternamente, de viver com Cristo eternamente, por um pecado que é transitório, que é fugaz, que é, olha, momentâneo. Não troque Jesus por nada, não troque a salvação por nada, não troque a vida eterna por nada, igreja. Olha, se você quiser, você consegue. Porque o querer é algo muito forte na vida do ser humano. Tem pessoas que falam, olha, pastor, eu não consigo, meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor, clame ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, Ele vai te fortalecer e você vai conseguir, mas para de ficar dando desculpa para Deus. Olha, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba, só existe 2 caminhos, ou é o céu ou é o inferno. Ou é a porta estreita ou a porta larga, ou é o caminho que conduz ao céu ou o caminho que conduz à perdição. Não tem outro caminho, não há outra opção. E Deus quer, irmãos, Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma forma incondicional, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu único Filho para morrer na cruz, por minha causa e por sua causa. Olha, se você está pensando, olha, pastor, é difícil, olha, eu não estou pregando o evangelho, irmãos, falando que é fácil. Não é um evangelho, não é de facilidades, não. O próprio Senhor nos fala, a própria palavra nos fala que no mundo nós teríamos aflições, mas é para que a gente tivesse bom ânimo. Tenha bom ânimo, você consegue. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deixa entrar na sua memória aquilo que te traz esperança e você consegue. Hebreus nos fala, não deixei de congregar como é costume de alguns irmãos. Olha só, se você deixar de congregar, você vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando e depois vai passando a vontade de estar congregando. E se passar a vontade de congregar, meu irmão, você está caminhando por um outro caminho. Porque aquele que não obedece à palavra de Deus, ele só tem um outro caminho, que é o caminho da desobediência, não tem um outro caminho. Aquele que não aceita Jesus, ele já está de certa forma o rejeitando. Aquele que não caminha no caminho da porta estreita, de certa forma, mesmo que ele fique parado, ele já está caminhando no caminho da porta larga. O que a pessoa tem que fazer para ir para o inferno, irmãos? Você já parou para poder pensar? O que a pessoa tem que fazer para ir para o inferno? Nada. Nada.
Se ela não fizer nada, ela já vai para o inferno. Porque para poder ir para o céu, precisa aceitar o Senhor como seu Senhor e o seu único e suficiente Salvador. Porque nós, seres humanos, herdamos de Adão o pecado original. E nós só somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Mas Jesus, Ele é o nosso Salvador e Ele veio nos salvar, irmãos, das garras do poder do inferno. Você está entendendo? Está entendendo o quanto Deus te ama? Mas tem gente que pensa, olha, é porque eu sou bonzinho, é porque eu faço obra de caridade, é porque eu faço isso, faço aquilo outro. Olha, até as suas obras, não é? Se estiver no Senhor, haverá sim uma recompensa, haverá um galardão. Nós vamos ver isso daqui a pouco, lá no Apocalipse. Mas é preciso entregar a vida para Jesus, é preciso andar nos caminhos do Senhor, é preciso escolher a porta estreita. Apertado é o caminho, é difícil mesmo, é difícil. Mas morar no céu é para quem é corajoso. Tem corajoso aqui nessa noite? Tem? Tem? Aleluia! Deus é maravilhoso. Vamos lá para Lucas capítulo 16. Um outro texto também, que vai deixar mais claro ainda para mim e para você, tudo aquilo que o Espírito Santo vem nos falar nessa noite. Lucas capítulo 16, verso 19. Lucas 16, 19. Olha o que o Espírito Santo está me falando aqui. Talvez você está pensando, olha, para mim não tem jeito. Talvez você está pensando isso. Para mim não tem jeito. Eu quero te dizer, tem jeito sim. Tem jeito sim. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. Talvez aos olhos dos homens, não é? Possa haver muitas coisas impossíveis, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando, irmãos, não é? Quando que a gente pode imaginar que um homem caminhou sobre as águas? Quando que a gente pode imaginar que um mar, ele se abre? E as pessoas passam ali, e logo depois que eles chegam do outro lado, o mar se fecha e aqueles que eram seus perseguidores, eles morrem ali afogados. Quando que a gente pode imaginar, não é, que Jesus, ele pega ali os pães, pega os peixes, ele agradece a Deus e ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças? Quando que a gente pode imaginar essas coisas, irmãos? Nós, com a nossa mente limitada, nós às vezes pensamos que Deus também é limitado como nós, mas Deus, ele não é limitado. Ele, pela sua palavra, tudo se fez. Ele disse, haja e houve. E hoje ele continua dizendo, haja. E eu tenho certeza que haverá na sua vida também. Mas você precisa querer, de fato e de verdade. Vamos ver aqui esse texto de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Diz assim, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos.
E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Verso 29. Respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Hebreus 9:27 fala que basta um homem morrer uma única vez. Então, seria algo que seria contra a palavra de Deus. E aqui quando o texto fala, de Moisés e os profetas, está fazendo menção a Jesus e à revelação da palavra. Então, olha, nós temos, irmãos, Jesus e a palavra aqui nas nossas mãos. E temos ainda a revelação do Espírito Santo. Então aqui, olha, existem algumas pessoas que dizem que esse texto é uma parábola, mas eu penso que não, porque em todas as parábolas que Jesus proferiu, ele não citou nomes, e aqui ele cita nomes, E principalmente o nome de Lázaro, que estava ali naquela situação, ele estava atormentado. Qual que é a situação daqueles que estão no inferno? Atormentado. E é uma tormenta, um estado de estar atormentado eternamente. Você já ficou atormentado com alguma coisa? Já ficou perturbado com alguma coisa? Já sentiu, às vezes alguma coisa que te incomodou? Às vezes, irmãos, nós sentimos algumas coisas assim e é preciso tomar um medicamento, fazer uma oração, procurar, relaxar, para que tudo isso passe. Agora, aqui, olha, essa tormenta, ela é eterna. Por isso que eu estou falando, o Espírito Santo falando com a igreja, Olha, quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Sabe, dê atenção. Se volte para Cristo. Se volte para o Senhor. Em nome de Jesus, igreja, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está dizendo à igreja aqui nessa noite: se volte para Deus. Não caia nas estratégias do diabo. Olha, o mundo está, descansando no reino das trevas, está descansando no diabo, está descansando no maligno. Mas o Senhor Jesus foi enviado aqui para poder nos salvar, para nos redimir das garras do poder do inferno. Aceite essa remissão. Aceite a oportunidade de ser novamente reconciliado com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Mateus ainda, voltando lá, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, verso 28. Mateus 10, 28. Falando sobre os estímulos. Olha o que está escrito: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Está vendo? Vou ler de novo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tema ao Senhor, igreja. Tema ao Senhor. O que é temer a Deus? É respeitar, é reverenciar, é valorizar aquilo que Deus já fez por nós através da morte e do sacrifício de Jesus. Tema ao Senhor. Antes de pecar,
Tenha na sua mente a consciência do temor. Tem gente que peca de uma forma, deliberadamente. Peca porque quer. Peca porque acha bonito pecar. O que está escrito lá no Salmo número 1, não é? Para não nos assentarmos à roda dos escarnecedores, antes o nosso prazer precisa estar na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Porque aquele que faz assim será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Esse é o que teme ao Senhor. Esse é que não anda no conselho dos ímpios. Esse que não se assenta à roda dos escarnecedores. Esse é aquele homem e mulher que resolveu servir a Deus de fato e de verdade. Vamos caminhar mais? Volta aí. Mateus ainda. Capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 12. João dando testemunho de Cristo. Veja o que está escrito. A sua pá, ele a tem na mão, e limpa completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O que está falando aqui? Está falando da volta de Jesus. Que aquele que é o trigo, ele vai recolher no seu celeiro. Mas aquele que é palha, vai ser lançado para ser queimado. E qual fogo? No fogo inextinguível. No fogo que não cessa. No fogo eterno. Ô igreja, vale a pena trocar a salvação? Eu creio que não. Eu creio que não. Olha, não troque a sua salvação por nada. Não troque. Não troque a sua comunhão com Deus por nada. Não troque. No próximo final de semana é Santa Ceia do Senhor. Olha, esteja na presença de Deus. Esteja aqui na igreja em um dos cultos. Domingo pela manhã, 9 horas. Venha cultuar ao Senhor. Às 18h30, venha cultuar ao Senhor e participar da oportunidade de ceiar com o Senhor. Olha, o inferno existe, está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Pastor Anderson usou esse texto hoje pela manhã, eu pensei, vai pregar o que eu vou pregar, meu Deus. Se isso acontecesse é porque o Espírito Santo estava querendo falar com a gente 2 vezes. Marcos 9:42 diz assim: e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Verso 43. Se a tua mão te faz tropeçar, olha aqui, igreja, olha como a palavra de Deus ela é para os nossos dias. Se a tua mão te faz tropeçar, tem gente, tropeçando, não é? Tem gente tropeçando com a mão. Se a tua mão te faz tropeçar, o que está escrito? Vamos lá? Corta, pois é melhor entrares maneta, ou seja, com a mão só, na vida, do que, tendo as tuas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Vamos de novo, verso 44. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno. Verso 46. Onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Que verme é esse? O homem, no seu estado de putrefação, a sua carne, não é comido pelo verme.
E aqui está dizendo que o homem morto, sem salvação, ele vai sentir não apenas o queimar do corpo no inferno, mas vai sentir a dor de ser comido por verme. E isso, irmãos, é de forma eterna. Você está entendendo? Está entendendo como que é sério? É isso aqui que o texto sagrado está falando. E continua dizendo, verso número 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme e nem se apaga o fogo, ou nem o fogo se apaga. Está vendo? Como a Bíblia Sagrada é clara. Se alguma coisa te faz perder a salvação, meu irmão, arranca isso fora. Se alguma coisa, se alguma amizade, se algum lugar que você vai, se alguma coisa que você tem, se alguma coisa que você faz, te faz perder a salvação, meu irmão, para com isso. Para. Se for o que dá para vender, vende. Se for o que tem que queimar, queima. Se for o que é para jogar fora, joga. Se for alguma coisa que tem que desfazer, desfaça. Se for alguma coisa que tem que parar, pare. Você vai perder a sua salvação. E aí depois que morreu em pecado. Você não está pensando até hoje, não é? Que se alguém orar ou rezar por você, vai te tirar sua alma do inferno. Você não está pensando nisso até hoje. Em nome de Jesus que não é? Porque senão está igualzinho aquela mulher que põe o nome no filho de Satanás, leu a Bíblia e não entendeu nada. E depois põe o nome do menino de Satanás. Tem cristão assim, talvez, que frequenta diversas igrejas, que ouve diversas ministrações, não é que lê até as Sagradas Escrituras, mas que está pensando até hoje, porque Deus é amor, não é? Deus não vai ser também justiça. Deus criou o inferno, irmãos, para Satanás e os seus demônios. Na verdade, Satanás e os seus anjos, conforme está escrito na Bíblia. E todo aquele, escuta, todo aquele que vive pecando, todo aquele, que não aceita a Cristo, e por não aceitar a Cristo, está se rebelando contra aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus Cristo fez, também pega carona, e também está destinado ao inferno. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Todo aquele que não confessa Jesus e não vive uma vida de santidade conforme o Senhor ordena viver, olha, infelizmente, já está caminhando a passos largos para o inferno. O não aceitar Jesus já está aceitando Satanás, infelizmente. Mateus 25, 41. São muitos textos, mas graças a Deus estamos só aqui em Mateus, praticamente. Nós vimos nesse texto na semana passada, mas fomos até o versículo 27. Agora nós vamos para o versículo 40 e 41. Mateus 25, 40 e 41. Vamos lá. O rei, respondendo, lhe dirás: em verdade vos afirmo que sempre o que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Está vendo? Anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas por causa do pecado original, aqueles que não aceitam Jesus, infelizmente, também caminharão a passos largos para fazer companhia para o diabo. Infelizmente. Por isso, irmãos, olha aqui para mim, igreja, por favor. Por isso, grava isso. Nós não podemos nos calar. Por isso o Senhor nos chama e colocou nas nossas mãos o ministério da reconciliação.
Porque se nós nos calarmos, irmãos, pessoas que estão à nossa volta, mesmo que não façam nada, vão para o inferno. Você está entendendo isso? Tem gente que pensa que vai para o inferno somente aquele que mata, o que rouba, o que está traficando, o que está fazendo coisa ruim, está fazendo maldade com as pessoas. Não, irmãos. Se alguém não aceitar, não confessar Jesus como Senhor e seu Salvador, igreja, sem fazer nada, essa pessoa vai para o inferno. Porque o homem está separado de Deus por causa do pecado original lá de Adão. Está entendendo? Por isso, meu irmão, quer você seja rotulado, taxado como chato, fale de Jesus para as pessoas. Se você for rotulado, taxado como bonzinho, fale de Jesus para as pessoas. Mas não permita, não é? Que pessoas vão para o inferno, sem que a gente abra os nossos lábios e fale. Amém? Apocalipse 12, para a gente caminhar para o final. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Veja, foi atirado, foi lançado do céu para a terra. E ele é o quê? O sedutor de todo mundo. O diabo, ele anda por aí, procurando seduzir as pessoas. E ele seduz ou tenta seduzir de diversas maneiras. Uns pelo poder, outros pelo dinheiro, outros por uma realização profissional, outros até mesmo através de um sonho, através das imoralidades, através da música. O diabo, irmãos, ele não está de brincadeira. Ele tem uma missão: matar, roubar e destruir. Ele vive a missão dele na íntegra. E nós precisamos ficar apercebidos. E para a gente encerrar agora, Apocalipse capítulo 20, verso 10. Apocalipse 20, 10. Diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Como que é o tormento? De dia e de noite. De dia e de noite. Verso 11. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Sabe o que é isso, igreja? Julgamento. Julgamento. Os mortos, em pé diante do trono branco, preparados, alinhados para o julgamento. Vamos ver o que vai acontecer? Então, se abriram os livros. Se abriram o que, irmãos? Livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Olha aí, aquilo que nós fazemos está escrito. Deus tem tudo escrito. Tudo que todos fazem está escrito. Até mesmo quando alguém pergunta: olha, você quer entregar a sua vida para Jesus? E a pessoa não entregou a vida para Jesus e ela fica sentadinha lá. Ali está escrito:
fulano teve a oportunidade de entregar a vida nas mãos do Senhor e Salvador, e naquele dia não entregou. Anota aí, está anotado lá. Por quê? Porque se essa pessoa morrer sem Jesus, no dia do juízo, na hora que ela se apresentar diante desse trono branco, ela não vai poder dizer, eu não tive oportunidade. Eu não tive oportunidade. E continua dizendo, vamos lá. Conforme o que se acha escrito nos livros, verso 13. Deu o mar dos mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Isso aqui é mais profundo, fica para o culto da semana que vem. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Está entendendo? Está entendendo? Se o nome, igreja, os que batizaram hoje estão dando pulo de aleluia e de alegria. Não é? Por quê? Porque se Jesus voltar, está salvo. Está salvo. Não é? Sabe o que aconteceu hoje, irmãos, depois do batismo? Não é? É menos 5 vidas caminhando para o inferno. É menos. Está entendendo? Você não entregou sua vida para Jesus, não? Entrega. Você não passou pelo batismo nas águas, não? Batiza. Você já fez as duas coisas, entregou a vida para Jesus, passou pelo batismo nas águas, vive de acordo com a vontade de Deus. Se teu olho, suas mãos te faz pecar, arranca essa mão fora. Teu olho te faz pecar, arranca. Seu pé te faz pecar, arranca. Tira o que te afasta de Deus, igreja. Aqui nos fala de 2 livros, no mínimo, porque diz os livros. O primeiro livro é o livro da vida, a qual o nome está escrito, aquele que se entrega ao Senhor Jesus. E o segundo livro, ou os outros livros, depende da interpretação. É o livro que está anotado tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos, ou até mesmo deixamos de fazer. Porque o não fazer também é uma atitude. A igreja entendeu? O inferno existe. Não queira ir para lá. Não queira. Feche seus olhos, vamos orar. Teme ao Senhor. Teme o Senhor. A pá para limpar o eirado está nas mãos do Senhor. Tem gente que está temendo as coisas desse mundo. Olha, são coisas transitórias e passageiras. Ali, aquele texto de Lázaro e aquele homem rico, deixa claro para mim e para você. Ele estava ali em grande tormento. E como ele já não podia mais se salvar, ele pede, olha, permita que alguém vá ali e falar para os meus parentes. Eu tenho 5 irmãos, para que eles entendam que esse lugar aqui, ele existe, ele é real. Ô igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu orei a semana inteira, e eu queria ministrar em outros textos, mas o Espírito Santo, ele não deixou. Ele não deixou. Ele não deixou, e Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você se entregue ao Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Por meio de um, Adão, o pecado entrou. Mas por meio de um, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós temos a oportunidade de entrar pela porta estreita que conduz à salvação. A igreja se põe de pé. Olha, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, igreja. Olha, Deus está te dando uma oportunidade. É uma oportunidade de se reconciliar com Deus. É uma oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. É uma oportunidade de deixar registrado neste livro de obras aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. Talvez você está levando a vida de qualquer jeito, como o filho pródigo. Saiu, gastou tudo que tinha de uma forma irresponsável, mas na hora que ele se arrepende, ele volta, ele encontra o pai ali mesmo, de braços abertos, pronto ao receber. Eu quero te dizer nessa noite, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está de braços abertos, pronto para te receber, pronto para te acolher, pronto para te redimir. Oh, Deus maravilhoso! Olha, se você por algum motivo, caiu na sedução do inferno, na sedução do diabo, se você por algum motivo ainda não entregou sua vida para Jesus, se algum motivo você teve também para se afastar dos caminhos do Senhor, sai do seu lugar, vem se ajoelhar diante do altar do Senhor. Não é um altar construído por mãos humanas, mas você está dando um passo. Está dando um passo de fé, falando com Deus. Deus, eu te quero. Deus, eu sei que está difícil, mas eu te quero. Deus, eu sei que muitos podem me criticar, mas eu te quero. Deus, eu quero ter uma vida com o Senhor. Sai do seu lugar, a igreja orando, com os olhos fechados. Sai do seu lugar, obedecendo aí o distanciamento. Você pode se ajoelhar aqui na presença do Senhor e falar para Deus: Deus, eu quero uma nova vida. Desde o início do ano nós temos falado, olha, um novo tempo, uma nova história. Deus quer te dar uma nova história. Ele deu uma nova história para mim, deu uma nova história para tantas pessoas que estão aqui hoje. Deus quer te dar uma nova história. Talvez você está vivendo uma religião pautada, sabe, em princípios e costumes, mas Deus quer te dar uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Deus quer colocar na sua vida uma novidade. A boa nova é novidade, a boa nova é mudança, a boa nova é esperança, é expectativa. Por isso eu quero te convidar a não dizer não. A não dizer não. Até mesmo com o silêncio dizemos não. Até mesmo com a inércia dizemos não. Por quê? Porque existe um pecado. A aliança foi quebrada. A aliança foi quebrada por Adão. E nós herdamos o quebrar desta aliança. Mas Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, veio para nos reconciliar consigo mesmo e com o Senhor. Se reconcilie com Deus. Se reconcilie com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou orar. Ó Pai Todo-Poderoso, ó Deus querido, santo e fiel, existe festa, Pai. Existe festa, Senhor, pelo arrependimento, Pai. Existe festa, meu Deus, quando alguém quer se reconciliar, Pai. Eu creio, meu Deus amado, que o Senhor se agrada, Pai, quando, meu Deus, nós confessamos ao Senhor diante dos homens, Pai. Toma, Pai amado, esta vida que aqui está, Senhor, que o Senhor possa, Deus, abençoá-la, Pai. O Senhor possa livrá-la, Senhor, de todo o poder do reino das trevas, Pai.
Em nome de Jesus, meu Deus amado, que o Senhor possa abrir, meu Deus, o mar, Pai, para que seus pés passem, meu Deus, enxutos, Deus. Em nome de Jesus, toma toda a igreja nas tuas mãos, Senhor. Toma todo o teu povo nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, seja conosco. Nos dá força, Senhor, para resistirmos, meu Deus, à sedução do inferno, à sedução do reino das trevas, Pai. Em nome de Jesus oramos, Pai, e oramos agradecidos, Deus, pela Tua palavra, no nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Abra a palavra do Senhor em Levítico. Levítico. Capítulo 22. Levítico 22, verso 17. Aleluia. Você gosta de abençoar pessoas? Gosta? Depois, entra lá no nosso canal no YouTube, compartilha no Facebook, manda, não é, o link para as pessoas que você conhece, para a sua lista de contatos, para abençoar as pessoas, para as pessoas entenderem que o inferno existe, ele existe. Levíticos 22, 17 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que, na casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá o macho sem defeito, ou o gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Verso 21. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer por cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Escuta. Aquilo que nós fazemos para Deus, aqui era o Velho Testamento, as pessoas tinham que, para encobrir os seus pecados, apresentar-se diante do sacerdote, levar um animal, o animal era imolado, era morto, o sangue daquele animal era aspergido, né? Hoje, graças a Deus, nós não precisamos fazer mais nada disso, né? Senão eu e o pastor Anderson, nós seríamos especialistas, né? Em matar animais, não é mesmo? Mas o que nós podemos extrair aqui deste princípio? Olha o que fala, no versículo aí 21, na parte B. Como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Por que não está escrito isso aqui na lei? Porque, irmãos, olha só, o animal ia morrer mesmo. O que algumas pessoas faziam? Pegavam o animal manco, aleijado, cego, não é? O pior que tinha no rebanho, e levava para oferecer em holocausto. Aí o que Deus fala? Olha, você vai pegar o melhor, não é o pior. É um princípio. O que nós fazemos para Deus, precisamos fazer de forma voluntária, por amor, mas fazer o melhor. Não é fazer de qualquer forma, não é? É fazer de uma forma que agrade a Deus. Você está entendendo?
Por isso, quando nós ofertamos na casa de Deus, nós fazemos, não é? Por amor. Fazemos por acreditar que ali naquele lugar, não é? Existe seriedade em fazer a obra de Deus. Agora nós estamos aqui no templo de uma forma bem confortável. O clima, né, está agradável. Mas talvez alguém está no hospital agora. Talvez alguém, não é, está assistindo em casa porque está impossibilitado de sair de casa. E nós que estamos contribuindo com a obra, estamos fazendo com que essas pessoas sejam também alcançadas com a palavra de Deus. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. Segura na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Aqueles que têm também devolvido o seu dízimo, feito as suas ofertas, através da nossa conta lá no banco, através, não é, de uma forma virtual, nós também vamos consagrar ao Senhor. Aqueles que têm também trazido os alimentos, para que através do projeto Semear, vidas possam ser alcançadas, pessoas possam ser alimentadas, possam receber ali uma roupa, um donativo, né? Que Deus também venha abençoar a todos que estão de uma forma generosa, entendendo o princípio, não é, de se ofertar de forma voluntária, não fazendo de qualquer forma. Vamos orar. Ó Pai querido, ó Deus santo, te agradecemos, Deus, porque nesta noite, Deus, nós temos uma semente para semear no teu altar. Fazemos de forma voluntária porque amamos ao Senhor, amamos a tua obra, Senhor. Não é de qualquer jeito, Senhor. Fazemos, ó Deus amado, ó Deus, com um coração íntegro e reto, Pai, diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu consagro a Ti, Senhor. Toda oferta, todo dízimo, Senhor, é propriedade do Senhor. Aqueles que estão também ali na conta, no banco, Senhor, estão consagrados ao Senhor. Os alimentos, Senhor, doados, Pai, as roupas doadas, os calçados doados, Senhor, meu Deus, também são consagrados ao Senhor, é propriedade do Senhor.